E sejam muito bem-vindos a mais um Galeria. E eu quero saber de você aí de casa, você já ouviu falar sobre o cinema alternativo na Amazônia? Se não, calma que eu vou te explicar. O cinema alternativo na Amazônia é aquele que foge do circuito comercial tradicional e abre espaço para produções independentes, como por exemplo, filmes regionais e muito mais. E hoje eu estou em um local que faz exatamente isso. Estou no Casarão de Ideias, um espaço cultural e incrível que promove a cultura e, é claro, o cinema alternativo. E aqui dentro fica o Cine Casarão. Bora lá conhecer? E eu estou aqui com a Gabriela Cis, ela que é programadora de eventos aqui no Casarão. E aí, Gabi, conta pra gente como surgiu o Cine Casarão. Então, o Cine Casarão ele surgiu em 2017 com a adesão desse novo espaço aqui na Rua Barroso 279. Então surge dessa ideia de trazer de volta os cinemas de rua, né? Quando que Manaus estava meio sem perspectivas de grandes franquias, então o Cine Casarão ele trouxe de volta Manaus para esse mapa do cinema, tanto nacional quanto internacional. E também quanto regional, né? Exatamente. Nós trazemos também, tentamos evocar muito a cultura do cinema local, trazendo documentários e filmes que contam a história da região amazônica. E em relação ao público, qual é o público? A galera vem mais para assistir filmes regionais ou filmes nacionais? Como que é o público? Geralmente, quando surgem muitas franquias grandes, como Ainda Estou Aqui ou Vitória, vem muitas para esse tipo de filme. E Gabi, quais são os desafios, os principais desafios para manter um cinema alternativo como o Cine Casarão? Então, eu acredito que o maior desafio é manter o público frequentando o Cine Casarão, já que a gente evita entrar muito nas bolhas dos blockbusters. E o que seria blockbuster? Então, os blockbusters, eles são as franquias de maior sucesso, né? Um termo popular que geralmente é dado a filmes de grande repercussão, como os filmes da Marvel, como Wicked e assim vai. E Gabi, me conta como que a gente pode encontrar vocês, o horário de funcionamento, como funciona a visitação aqui no Casarão e também no Cine Casarão. Então, a visitação é gratuita. Estamos aqui localizados na Rua Barroso 279. Vocês podem encontrar a gente no Instagram através do @Casarão de Ideias. E nós funcionamos de quarta a domingo, a partir das 3 horas da tarde e indo até as 9 horas da noite. E pra galera que tem produção independente e quer que o seu material seja exibido aqui no Cine Casarão, como que faz? Então, vocês podem mandar a proposta de vocês através do e-mail casarãodeideias@adm, que a nossa programadora do cinema, a Ive Mota, ela vai analisar e vai entrar em contato também com o nosso diretor-geral, João Fernandes. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação. E, gente, a Isa está em outro cinema alternativo. Bora lá conferir? Inaugurado em 1986, o Cine Carmen Miranda foi um dos cinemas do empresário Joaquim Marinho, que também comandava o Cine Chaplin, o Cine Renato Aragão e o Cine Grande Otelo. O fechamento do espaço aconteceu em 1992 e hoje, mais de 30 anos depois, foi reaberto por um frequentador assíduo do cinema. Bora conhecer um pouco dessa história? E agora eu estou aqui com o ator e produtor cultural Michel Guerreiro. Oi, Michel. Tudo bem? Me conta um pouco sobre a sua relação com o Cine Carmen Miranda. Então, o Cine Carmen Miranda, para quem não conheceu e não viveu as décadas anteriores, ele existiu um cinema chamado Cine Carmen Miranda, de 1986 a 1992, que fazia parte dos cinemas de rua do centro, que era uma homenagem a grandes ícones, como Chaplin, Grande Otelo, Oscarito, Cantinflas, e tinha um Carmen Miranda, que era na rua onde eu morava, na rua Joaquim Sarmento, no centro. Então, eu vivi parte da minha vida, desses 6 anos do Cine Carmen Miranda, dentro do Cine Carmen Miranda, porque eu entrava de graça, eu conhecia todo mundo, eu trocava os cartazes, tinha um banco muito alto, que eu era muito baixinho,
E aí eu colocavam para eu subir, pegava as taxinhas e colocava os cartazes nos painéis. Então eu fiquei por muitos anos assim, tipo nesse tipo de trabalho, entre aspas, né? E a gente está aqui, ainda voltando, ainda de leve nesse ano, só às sextas-feiras, para não fazer o público deixar de prestigiar o cinema, né? Para que o público, que sempre nas redes sociais pede e que a gente continue, então a gente escolheu a sexta-feira a priori para a gente voltar e não ficar muito longe do público, né? E eu soube que o acesso aqui, a entrada para ver os filmes é gratuito, né? É gratuito. Que tipo de filmes que vocês exibem? Mais filmes antigos, mais clássicos ou novos também? A ideia é trazer um pouco dessa nostalgia dos cinemas de rua, né, de Manaus. Então, trazendo nessa homenagem os filmes que passavam também nessas épocas. E, inclusive, em outras décadas, até filme mudo a gente passa às vezes aqui, Legal, né? bacana. E aí o público que vem é um público misto, né? Pessoas que têm um pouco mais de idade, mas os jovens é o principal público daqui. Então, os jovens estão cada vez frequentando esses Muito, espaços, porque a gente não muito. tem muitos cinemas de rua hoje, né? Não tem. E, Michel, o que te motivou nessa retomada cultural, de resgatar a história desse cinema? Porque a gente percebe que com o passar dos anos, os espaços culturais vão fechando alguns, né? E a gente precisa retomar e não deixar que essa memória, né, dos cinemas, dos teatros, ela vá pro ralo. A gente precisa lutar contra essa destruição da cultura que, por vezes, aparece no campo político. E se não formos nós que somos resistência, quem será? E, Michel, o Cine Carmen Miranda ele faz parte de um instituto cultural. Que instituto é esse? Então, é o Ileia Amazônica, que é de propriedade do Dr. Alfredo Loureiro, que é um colecionador. Ele coleciona há mais de 70 anos raridades, assim, né? E me conta, onde a gente pode encontrar vocês para saber os filmes que vão passar, os horários? Nós temos o Instagram, que é o Cine Carmen Miranda. Nós temos 3.500 pessoas que curtem a página. E aí você também pode curtir lá e acompanhar toda a programação. Muito obrigada. Agora o Galeria vai para um breve intervalo, mas não sai daí. A gente volta já.